Está no ar o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Oldura, a direção técnica de Lucas Filipes. Felipe, e a produção do Nick Martins, a direção geral do programa do professor e jornalista Hildo Silva. Converso hoje com o presidente da Celos, Fundação Celesc de Seguridade Social, Ivécio Filisbino Filho. Vamos conversar sobre previdência complementar, saúde, investimentos e os desafios de garantir segurança financeira para os trabalhadores. A Celos é uma das maiores entidades de previdência complementar de Santa Catarina. A Celos é a fundação de previdência, enfim, e atende milhares de participantes, muitos da Celesc, de aposentado, funcionário da Celesc, mas tem uma novidade aí para a iniciativa privada, para você. Preste bem atenção nessa conversa aqui que vai ser muito legal. Ela vai ser muito importante para o pessoal da Celesc, os aposentados como eu, né? Eu tenho uma honra de receber aqui o presidente da Celos, da nossa Celos, né? Ivécio Filisbino Filho, prazer tê-lo aqui no Linha de Fogo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite, Dura. É um prazer estar aqui no seu programa Linha de Fogo e a gente está à disposição aí para ter uma conversa muito boa sobre previdência, sobre saúde e o que mais, os assuntos da Celesc, nós dois que somos celestianos, e poder conversar um pouquinho aqui sobre isso. É interessante, presidente, eu trabalhei 35 anos na Celesc e sempre participei com a Celos. E nunca pensei, é claro, em usar a Celos. A gente, quando paga uma previdência, ou o próprio INSS, ou o SUS, né? A gente nunca pensa, eu não quero usar, né? Mas eu quero me garantir. Mas, ultimamente, eu precisei muito da minha Celos, na qual eu quero fazer um agradecimento público aqui a toda a diretoria pelo empenho, pela responsabilidade que essa diretoria nova está levando. Por isso que o papo hoje vai ser um papo tranquilo, uma conversa aberta, que vai servir para muitas fundações, para muitas empresas, muitas pessoas que pagam a mensalidade, a aposentadoria e coisa parecida. É muito importante. Mas o que é? Como é que surgiu a Celos, presidente? E qual é a missão principal? Sim. A Celos ela foi fundada em 1973 e realmente é uma fundação que foi constituída pela Celesc com o objetivo inicial de fazer o plano de previdência do pessoal. Isso é como tu comentou, né, Dura? A princípio a gente está lá no universo de trabalho da Celesc e às vezes não pensa na aposentadoria. Lá em 73, isso veio por meio dos trabalhadores numa discussão junto com a Celesc, que assim, olha, nós temos que pensar no após-trabalho, né? Então se constitui a fundação no sentido de fazer o fundo de pensão, de guardar reservas financeiras para que as pessoas, quando se aposentem, tivessem uma complementaridade do salário da aposentadoria do INSS. E assim fundou a Celos. E assim outras empresas grandes na época também fizeram, o Banco do Brasil, outras empresas. Isso, né? Nós temos várias fundações desse tipo no país, né? A Celos surgiu junto com a Elos, por exemplo, que era do Grupo Eletrosul, Grupo Eletrobras. Né? Então a Elos, a gente costuma dizer, a Elos foi fundada em julho de 73, nós em setembro de 73, então foi um aniversário muito próximo. Mas o Banco do Brasil tem a Previ, a Petrobras tem a Petros, o Correio tem a Postales, então são vários fundos de pensão com o mesmo objetivo, que também surgiram aproximadamente nessa época pelo país todo. Mas muitos dos associados, digamos assim, né, dos empregados da Celesc, quando eu trabalhei na Celesc por longa data, que eu tenho um maior carinho por essa empresa, né, e pela Celesc, mas a gente às vezes se pergunta, né, qual a importância, né, para o empregado da Celesc e aposentados da Celesc ter a fundação. Isso. Um plano de previdência como o da Celos ou como dessas outras entidades que eu citei anteriormente, ele é importante justamente para ter uma programação da aposentadoria. E quanto antes você começa a contribuir, melhor, né, Dura? Tu trabalhou lá mais de 30 anos na Celesc, tu sabe. Durante 30 anos você vai formando aquela reserva e quando você se aposenta você tem o INSS, que obviamente te dá uma remuneração, mas o INSS já tem os problemas dele. Então como é que você complementa essa renda? Você forma sua própria reserva, constitui, e aí tem esse benefício complementar quando se aposenta. Né? Por que isso é importante? Para você ter uma renda similar, né, ou até adicional ao que você tinha em atividade, de maneira que você tenha uma qualidade de vida melhor quando chega. E como é importante você contribuir desde lá no início, a gente costuma dizer que quando fala em previdência parece que é uma coisa de gente com mais idade.
Previdência, na verdade, é coisa de jovem. Né? Quanto antes você começa a contribuir, maior vai ser a sua reserva no final para ter um benefício complementar. Presidente, eu já estou aposentado há praticamente desde 2011, 12, né? Mas eu fiz o primeiro PDV em 2002. Né? Depois segui outro caminho, outros planos, enfim. Mas eu sempre me pergunto, quantos participantes são atendidos atualmente pelas Celos hoje? A Celos hoje, ela tem cerca de 10 mil participantes na Previdência. Como é que são esses participantes hoje segmentados? Nós temos cerca de 3.500 empregados ativos na Celesc, então são empregados da Celesc em exercício, e temos mais ou menos, aproximadamente, pouco mais de 6 mil aposentados. Então, hoje, a maior parte do nosso público na Previdência já é um público que está desfrutando do benefício pós-aposentadoria. Agora, esses benefícios, nós estamos falando em plano previdenciário, de aposentadoria, mas existe um plano fantástico que é discutido no Brasil inteiro hoje, tem problemas no Brasil inteiro hoje, em relação ao plano de saúde, que é o aposento. A gente vai envelhecendo e automaticamente o que a gente não usou e participou durante 30 anos, com a graça de Deus, vamos levando tal. E agora a gente começa, a idade começa a aparecer, a gente começa a usar esse benefício. Justamente quantas pessoas hoje são beneficiadas? Todos que estão incluídos? No plano de saúde, a Celos toca os planos de saúde da Celesc como uma autogestão desde 86, né? Surgiu depois na entidade, mas hoje nós temos os dois negócios. Na saúde, como o titular tem direito a ter beneficiários, dependentes, né? Então coloca às vezes filhos, esposa, né? Enfim, o cônjuge ali também. Na saúde são 24 mil beneficiários. Então, enquanto nós temos 10 mil na Previdência, aproximadamente, na saúde nós temos 24 mil beneficiários. Nossa! E além do universo Celesc, que daí são cerca de 16 mil beneficiários, nós temos mais ou menos uns 8 mil que estão nos nossos planos de saúde agregados. Ou seja, a Celos ela não atende somente aqueles titulares da Celesc, os empregados ou aposentados da Celesc, mas também um público agregado, que são aqueles parentes até 4º grau. Então, pode pegar o tio, o sobrinho, o primo, que tem direito, né, pelo vínculo com essa pessoa que é titular, a contratar um plano da Celos também. E aí é um plano separado, que obviamente não tem o patrocínio da Celesc como um aporte da Celesc, mas é um plano que tem um preço mais competitivo em relação ao mercado e a gente oferece isso também. A gente sabe que o mercado de planos de saúde, como eu falei na pergunta anterior, ela muitas vezes está deixando a desejar. A gente escuta e é meio temerário, muitas vezes, quando se fala em plano de saúde. O plano não contempla isso, o plano não contempla aquilo, em várias situações. Quais são os maiores desafios hoje enfrentados pela entidade atualmente, pela Celos atualmente? Ela também tem esses problemas, presidente? Nós temos, os planos de saúde, eles são regulados pela ANS e, obviamente, nós temos dois planos que um oferece só o rol que a ANS estabelece, tem outro que tem alguns procedimentos extra-rol que não é necessariamente o que a ANS obriga, vamos dizer assim. Mas os maiores riscos associados ao plano, primeiro a gente tem a questão do IPCA médico, né? Então o custo médico se eleva, a gente acaba tendo um custo que se eleva também no plano de saúde, e novos procedimentos que a ANS eventualmente coloca no rol. A gente tem um caso muito específico, por exemplo, recente, que a ANS incluiu no rol, e até então não estava, o procedimento da retirada de próstata por robô, que é uma coisa muito nova, né? Isso, super nova. É uma cirurgia que tem um certo nível de precisão, é maior do que a cirurgia feita pelo modo tradicional. Até então não estava no rol, então a Celos, por exemplo, não poderia autorizar a fazer pelo participante. O participante tinha que autorizar lá toda a questão hospitalar médica pelo plano e pagar a questão do robô em separado. Isso acontecia. Agora, como a ANS incluiu no rol, o plano também vai ter que pagar essa parte. O que ocorre é que, assim, como o plano ele se baseia o seu custo num cálculo atuarial, assim, o quanto a gente gasta com os procedimentos, a gente faz o reajuste, o quanto que isso vai trazer de custo para o plano e quanto vai impactar o reajuste, por exemplo, nos próximos anos para os nossos participantes. E conforme a ANS vai avançando e vai colocando novos procedimentos nesse rol, esse é um desafio de como a gente conseguir, digamos assim, conciliar o que está entrando de procedimento novo
e quanto custa o plano que nós Agora, pela nossa conversa, então, a gente percebe da evolução que as células têm que ter, porque acompanhar essa evolução, porque os exames estão muito tecnológicos, estão mudando naqueles tempos que a gente falava, eu vou tirar a chapa, eu vou bater a chapa, né? Eu vou bater uma chapa do pulmão, a gente dizia muito disso. Aí era fácil, hoje que é um exame barato, como digamos assim, um raio-x, mas não, a coisa evoluiu muito, tecnologia está entrando e a Fundação Celos tem acompanhado essa evolução? Sim, a gente acompanha. Como eu disse, nós temos um plano de saúde que, inclusive, tem uma cobertura extra-rol, que vai além do que a INSS coloca, mas, às vezes, a gente é obrigado, até por essa questão da INSS incluir no rol. E a tecnologia na saúde, ela tem uma característica interessante, que quando ela surge, a longo prazo, ela diminui o custo geral, né? Você acrescenta tecnologia e vai diminuindo. Mas, quando ela surge, ela custa muito mais caro. Então, um caso desse, por exemplo, de um robô, uma cirurgia, geralmente é um procedimento que ele é muito mais caro do que um procedimento tradicional. A longo prazo tende a se estabilizar e até reduzir o custo, mas de início ele custa mais. E isso tem um impacto atuarial no plano e impactos reajustes também para os beneficiários. Interessante isso. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco, nessa conversa que está sendo interessante para os empregados da Celesc, para os funcionários da Celesc em si, para os aposentados, enfim. Mas também nós vamos chegar em determinado momento que vai servir para você também, porque a Celos é estabilizada, consolidada, é uma empresa que já teve o seu problema lá atrás, que vamos falar também disso, que é muito interessante o empregado saber o que aconteceu, enfim. Mas é uma empresa hoje, uma instituição consolidada com certeza. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco aqui no Linha de Fogo, dando aquela paradinha na parte política, né? Esse programa aqui, ele gosta muito da parte política, mas vamos ter tempo até outubro, né? E aproveitando essa brecha que a gente tem aqui na nossa programação, para falar de um assunto extremamente importante que são planos de saúde, plano previdenciário, e a Celos realmente é número 1 nesse assunto. Hoje aqui em Santa Catarina, eu posso apostar. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo, aqui hoje conversando com o presidente da Celos, Ivécio Felisbino Filho. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Hoje, conversando, né, de uma forma assim, bem tranquila, de um assunto específico, mas que serve também de exemplo para você que tem plano de previdência, você que paga um plano de previdência para bancos, para tudo mais, e outras instituições, e você que tem um plano de saúde, que é importante, né? Você sempre está fiscalizando, sempre está olhando. Aqui é o contrário. A Celos, né? Nós vamos falar da carteira da Celos, né? Como é que ela faz essa administração. Toda a diretoria, ela vem ao encontro do seu associado por região no estado de Santa Catarina prestar contas. É isso que é legal, prestar contas. E o senhor está justamente nesta época agora prestando conta à regional de Tubarão, né, presidente? Isso é importante, prestar conta, presidente? É claro que é importante, vereadora. Então, na data de hoje, a gente já teve fazendo a prestação de contas para os empregados e aposentados aqui da região de Tubarão. Na data de ontem, a gente esteve em Criciúma também, e outro diretor da fundação está em outra região do estado, conversando com o pessoal de Joinville, de Itajaí, mostrando como foi principalmente o resultado da Celos no último ano, mas já fazendo uma prestação de contas do último triênio, já que nós completamos aí, que é o tempo do nosso mandato, né? E mostrando aí os números para os nossos participantes, como nós evoluímos, como está a nossa rentabilidade, como estão nossos planos de saúde, com todas as informações se colocando à disposição para esclarecer algumas dúvidas também. Quer dizer, hoje é uma diretoria que o senhor comanda de forma transparente, né? Não tem pegadinha nesse negócio, né, presidente? Todo mundo sabe, né? Sim, os 3 diretores lá, um é indicado pela Celesc, né, que é pela patrocinadora, o diretor-presidente sou eu, fui indicado pela diretoria da Celesc, os outros 2 são eleitos pelos participantes. E então todos os 3, né, acabam vindo do universo de participantes do grupo da Celesc. A Celos é administrada pelos seus. Então
Então, na verdade, não tem alguém de fora que, digamos assim, que venha administrar a Cielo sem ter conhecimento de causa do que afeta os planos de saúde e de previdência. Ô, presidente, o senhor fala em INS, fala em... Eu quero falar de fiscalização. Existe o Conselho Fiscal da Celos, que é atuante. Em Tubarão, inclusive, nós temos um participante, que é o Gerson Bittencourt, né? Eles incomodam muito a diretoria da Celos ou é salutar, né? Para uma gestão, enfim, para dar bons resultados? Nós temos nas Celos, né, os órgãos de governança, o Conselho Deliberativo, que é quem toma as decisões em instância máxima, né? A diretoria, obviamente, toma suas decisões. Decisões de maior complexidade são submetidas para o Conselho Deliberativo, na qual o nosso colega, o Gerson, hoje atua lá no Conselho Deliberativo. Aí nós temos o Conselho Fiscal, que daí faz a fiscalização e também tem empregados eleitos e empregados indicados pela Celesc, que são 4 membros no Conselho Fiscal, e eles fazem essa atuação, sim, de maneira mais assertiva, trazendo dúvidas, questionando documentos, solicitando informações, de maneira que a diretoria age lá com total transparência também para... E a Celesc participa? O sindicato participa também? Como nós temos empregados eleitos, há digamos assim, uma participação, uma mobilização grande dos sindicatos, principalmente com relação aos eleitos, e a Celesc participa indicando os seus, né? A patrocinadora tem direito a indicar 3 conselheiros para o Conselho Deliberativo e 2 conselheiros para o Conselho Fiscal, além do presidente. Sempre foi assim? É assim, pelo menos desde 2002. Então, nós já estamos com esse modelo consolidado aí há mais de 20 anos. Isso dá mais segurança, né, aos recursos, mais segurança aos bens da própria Celos, que é dos seus associados. Há acompanhamento, então, pelo pessoal que é eleito e acompanhamento pelo pessoal que a Celesc indica. E o modelo de governança, tanto da Celos como de outras entidades, evoluiu muito de 2017 para cá, e aí traz realmente mais segurança. Uma pergunta que eu sempre quis fazer é a seguinte: qual é a diferença da previdência fechada, certo, oferecida pela Celos, e dos planos disponíveis pelo banco? Está todo mundo vendendo planos, todo mundo está vendendo plano de previdência e tudo mais. Qual é a diferença hoje de um plano que eu faço e da Celos hoje, presidente? Dá para fazer um comparativo? Dá, sim. Primeiro assim, né, Dura? A Celos, por exemplo, ela é uma entidade que daí ela é especialista nesse negócio, né? A gente atua especializado em previdência. Como é uma fundação, ela não tem objetivo de lucro. Então, você pega um banco, um grande banco aí do mercado, que oferece produto de previdência, como o objetivo dele é lucro, se você fizer um comparativo, por exemplo, de taxas de administração, você vai ver, às vezes, que enquanto a Celos tem uma taxa de 0,7%, um banco cobra até 2% de taxa sobre o produto. Mas um produto de previdência, sendo com a expertise de uma entidade como a da Celos, ou seja, num banco, é importante que a pessoa faça. Porque o plano de previdência, além de garantir um benefício lá no futuro, ele tem uma série de outras vantagens, sendo que a principal é você poder abater até 12% da sua renda tributável no imposto de renda todo ano. Então, desde novo, desde jovem, já falei da importância no início, claro. O sujeito ser jovem e começar a contribuir com a Previdência. Esse é um ponto. Se você contribui 30 anos em um mesmo valor todo mês, o que você contribuiu nos primeiros 10, ao final, vai valer mais do que contribuiu nos últimos 20. Então, a questão do tempo é muito importante, o quanto antes começa, melhor, porque você forma um fundo maior. Agora, além disso, uma vantagem essencial do plano de previdência é que no imposto de renda anual, você pode abater até 12% da sua renda tributável com o que você investiu em previdência. Se você rendeu, por exemplo, você faturou 100 mil no ano, até 12 mil você pode ter aportado em previdência e isso é descontado da sua renda tributável. Ou seja, além da rentabilidade que você ganha, mantendo lá o produto de previdência, que tem algumas isenções, já tem vantagens, você ainda deixa de pagar um percentual de imposto de renda. O nosso amigo telespectador, que não é funcionário da Celesc, que não é aposentado da Celesc... Mas essa regra vale para todos. Justamente, claro, é isso que eu estou perguntando agora. Vou perguntar, a Celos tem planos previdenciários, que o senhor acabou de falar, de âmbito privado, para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas têm que agir para chegar assim, me interessou essa conversa, eu quero saber, Dura, sobre a Celos, como é que eu faço para me ter esse plano previdenciário? Isso é uma intenção importante. A Celos já existe há quase 53 anos, né, Dura, e sempre teve esse foco no celesquiano. Então, nós temos alguns planos lá patrocinados pela Celesc. Mas a grande novidade é que desde 2024, especialmente, nós relançamos um plano chamado Prev Mais. E esse plano, aí, gerido... Fala sobre ele. Esse plano, o Prev Mais, gerido com a expertise da Celos, que é uma entidade que é focada em investimentos de previdência, né, ele está aberto
ao mercado. Então, as pessoas, em vez de contratar um plano de previdência num bancão ou numa cooperativa ou outra coisa, podem hoje contratar um plano de previdência com a células. Ah, mas ele é bom? O que nós temos até agora, de track record de 2024 para cá, é uma rentabilidade superior a todos os outros, digamos assim, nós temos lá cerca de 24 planos que a gente acompanha como benchmark. O nosso é superior a todos os 24, cobrando uma taxa de administração menor do que você encontra no mercado. Agora, nós estamos falando em previdência, nós estamos falando de plano de saúde. Plano de saúde aí, outra coisa. Aí estamos em outro negócio. Aí no plano de saúde, no plano de previdência a gente é regulado pela Previc, que é o órgão, a agência reguladora para a questão dos planos previdenciários. Na saúde a gente é regulado pela ANS. As regras são outras, a gente ainda não dispõe de um plano que possa ser oferecido ao mercado. A gente tem os planos agregados, que pegam os agregados dos titulares da Celesc, mas ainda não temos um que realmente seja aberto. Mas na Previdência já temos. Nós fizemos tanta propaganda, muitas vezes, né? A gente fala tanta propaganda do nosso plano de saúde, né? Eu sempre digo assim, o aposento, está aposentado da célula. Não, eu aposento o meu aposento para pagar o plano de saúde, né? Porque é importantíssimo. E que as pessoas até perguntam mesmo, né? Como é que elas fazem para ter esse plano de saúde da célula, que é excelente, que é muito bom. Uhum. Atualmente a gente não dispõe do plano de mercado. Não está disponibilizado, né? A ANS até lançou uma nova resolução que alterou um pouco as regras do setor, as entidades ainda estão vendo como se adequar a essas regras novas e trouxe alguma flexibilidade, mas a gente não sabe até onde há essa abertura. De qualquer forma, se a gente chegar num ponto em que consiga oferecer um plano de mercado, teria que ter uma autorização da Celesc. Então vai depender do interesse também da diretoria da empresa e o interesse também do governo do Estado, que hoje é o maior acionista da Celesc. Agora, voltando à Previdência, interessante, a gente fala da reforma da Previdência que houve, né? E apavorou muita gente, apavorou muitos jovens, né, trabalhadores, que dizem assim, eu não vou mais pagar, eu não vou me aposentar nunca. É a onda que, depois da Previdência, eu não vou me aposentar, 70 anos, 90, todo mundo começa, sem analisar, começa a falar. Então, você tendo um plano de previdência, né, do âmbito privado da células, seria um caminho, você não se desesperar. A pessoa às vezes pensa, eu não vou me aposentar, mas está pensando exclusivamente na questão do INSS. Isso. Então, você pode se aposentar formando o seu fundo de reserva, digamos assim. Faça o seu plano de previdência, comece a contribuir cedo. O rendimento de uma contribuição ao longo de 30 anos, no final, vai lhe entregar um valor que vai lhe dar uma qualidade de vida no futuro, que vai compensar tudo isso. Então, você pode chegar num momento que, assim, eu não dependo mais do INSS, eu montei uma reserva e consigo me aposentar, se for o caso. O INSS tem os seus problemas, já tivemos uma reforma, podemos ter, sei lá, quantas outras nos próximos anos. Né? Para quem já é aposentado, costuma dizer que o benefício vem perdendo valor. Então, assim, é importante, tem o seu papel, mas é muito importante o cara formar a reserva. Nós sabemos muito bem, não vamos entrar no detalhe, mas sabemos muito bem da má gestão do INSS. A gente sabe, é público isso, todo mundo sabe, né? Enfim, que é uma pena isso, que é uma pena, né? Porque quando surgiu, foi justamente para toda essa conversa que a gente quer de aposentadoria. Hoje nós temos até a incerteza da continuidade no futuro do próprio aposento do INSS. Por isso que no próximo bloco eu quero falar da segurança financeira que as células, né, que a minha células, né, hoje tem, né, como patrimônio. São 4,5 bilhões de reais. Isso te dá uma segurança, uma certeza que vale a pena a gente fazer um plano de previdência da célula. Já estou fazendo a propaganda porque o meu cachê vem em espécie. Voltamos em seguidinha aqui com o nosso Linha de Fogo, hoje tendo um papo sobre previdência, sobre planos de saúde, mas nós vamos falar mais. Funcionários da Celesc, aposentados, estão de olho, estão nos assistindo, nós vamos falar um pouquinho. Sabe o que eu vou perguntar? Por que a célula só autoriza 8 implantes dentários? Também a Linha de Fogo, também a gente aperta. Voltamos já com o Ivécio Felisbino Filho, presidente da Células, aqui comigo no Linha de Fogo. Fique aí que a gente já volta já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo hoje, trocando aquele papo, né?
um papo muito legal hoje como presidente da Celos, né? E previdenciário, planos de saúde para os funcionários da Celesc aposentados, mas o previdenciário também é muito importante para você. Nós falamos do plano... Do Prev Mais. Prev Max. Tá. É importante até, Dora, comentar, porque eu fiquei ressaltando muito a importância de começar cedo. Mas às vezes a pessoa pensa, mas eu vou reservar um valor, tem que reservar R$1.000 por mês, R$1.500 por mês. Não é isso. Hoje, por exemplo, planos como o Prev Mais que a Celos oferece, ele pode se iniciar de uma contribuição mensal de um valor de R$50. Então, são planos que têm regras muito mais flexíveis e são muito mais acessíveis para os participantes. Com R$50 você começa a contribuir para o plano de previdência e que vai te trazer mais segurança financeira no futuro. Então, é extremamente relevante você investir nesse tipo de plano. Nossa, já com R$50, mano? Com 50 começa. Quanto maior o valor, melhor. Mais você vai receber. Mas se há o temor de começar porque acha que o valor é grande, não. Começa com 50, começa a reservar um pouquinho todo mês e vai aumentando. Então a pergunta é, como é que eu faço? Eu estou vendo, estou assistindo e me interessei. Aonde é que eu tenho que me dirigir? Com quem eu tenho que falar? A pessoa pode ter mais informações do nosso plano, né, do Prev Mais especificamente, no site da Celos, que é o www.celos.com.br. Lá você procura pelo linkzinho do Prev Mais e vai ter todas as informações de como você pode fazer a adesão ao plano. Presidente, eu falei ao findar do bloco, no segundo bloco, eu perguntei sobre uma empresa como a Celos, ela tem que ter uma segurança financeira, pelos números que o senhor falou no primeiro bloco. Tantas pessoas, tanto o plano de saúde, quanto pela Previdência, pagando as pessoas na Previdência e tal. Qual é o patrimônio hoje líquido? Que a Celos não esconde isso, ela fala-se abertamente. Né? Eu conheço instituição que não quero falar quanto é que tem de lucro, quanto é que eu tenho investido e tal. Quanto hoje a Celos tem, vamos dizer assim, antigamente dizem patrimônio, certo? Como é feita a gestão desse recurso, como equilibrar a rentabilidade, principalmente da segurança desse dinheiro? Que pergunta essa aí? Para todo mundo saber. É bom. Atualmente, a Celos, então, nós temos de patrimônio encarteirado cerca de 4,6 bilhões de reais, isso somando todos os nossos planos. Quantos? 4,6 bi. Nossa. Se for somar os contratos de dívida que temos com a Celesc, por exemplo, com os participantes, que tem alguns equacionamentos em vigor, nós já chegamos ao patrimônio de 5 bi. E isso pode ser somado no ativo. E onde é que estão aplicados hoje esses investimentos? Ao que nós temos de ativo, onde é que está aplicado? A maior parte, considerando principalmente a taxa Selic que nós temos hoje no país, num patamar que chegou a 15%, atualmente está em 14,75%, 14,5%, a maior parte está em renda fixa, porque é realmente o que está rendendo de maneira mais segura para os nossos participantes. Há um pequeno valor em termos do plano, né, entre 5% e 7%, que está em fundos multimercado e, especificamente da Celos, possui também ações da Celesc, que a Celos tem participação na sua patrocinadora, que é uma forma, inclusive, dos empregados investirem na empresa que eles empregou por tempo e é um investimento próprio. Mas a maior parte, hoje 88%, num dos planos 85% do outro, está realmente em renda fixa, que é para dar mais segurança e trazer rentabilidade para os participantes. No último ano, para se ter uma ideia, a gente tinha uma meta atuarial, que é a meta que a gente tem que cumprir de rentabilidade para os planos, de aproximadamente 9,5%, e performamos cerca de 12,5% dos dois planos, um gap aí de cerca de 3%, que ajuda, rentabiliza e fica bom, né, para o participante e para o plano em geral. Agora, teve um episódio, presidente, que aconteceu, se eu não me engano, em 2010, 2011, que foi um desespero, né, para os funcionários os associados da Celos, chamo de associado da Celos. Um desespero, que houve um desvio muito grande, muito forte. Dizem que foi um investimento muito mal feito, queremos crer que seja isso, mas não é bem isso não. E aí, nós, de lá para cá, nós começamos a colaborar, a participar do salário do aposentado para compensar, digamos, esse rombo. E isso vai longe, né, presidente? Sim. O primeiro questionamento, isso faz parte, ajuda a própria Celos, ou com 4 bilhões já deu para quitar isso? Por que continua? Quando é feito, porque assim, os planos de previdência, para eu pagar um benefício para o Dura, né, para outros nossos colegas, ele é calculado com base em algumas premissas.
Uma delas mais Linha de importante... fogo pegou agora, presidente. Mas eu não vou falar da operação, nada disso. Não, é tranquilo. Uma das premissas é a tábua de mortalidade. Então, quando eu vou pagar um benefício, por exemplo, por Dura, calcular qual vai ser o benefício dele, eu estou prevendo que ele vai chegar até uma determinada idade. Né? Se a previsão de vida começa a aumentar, as pessoas começam a viver mais, eu tinha uma previsão, por exemplo, de pagar por Dura até os 85 anos. Se o Dura agora e a população média está vivendo até 87, me falta 2 anos de dinheiro para pagar essa turma e garantir o benefício. Isso gera um déficit no plano. Essa é uma das razões, tábua de mortalidade. A outra razão, eu comprometi a pagar o benefício por Dura até essa idade, considerando que eu vou rentabilizar um determinado valor todo ano. Se eu não rentabilizo, isso também gera déficit. Então, o que ocorreu ali nos tempos passados foram investimentos que acabaram não dando certo, né? Essas notícias que a gente tem. Como não deram certo, não deram a rentabilidade esperada, isso gera um déficit. Quando a gente tem um déficit, isso quer dizer que eu não tenho dinheiro suficiente para continuar pagando o benefício de todos até a data que eu tenho prevista pelas tábuas de mortalidade que vai viver. Então, as entidades, isso não é uma coisa das células, isso acontece com os células, com o CEF, Postales, Petros, Previ, fazem o chamado plano de equacionamento. Então, no caso da Celesc ali, e os participantes das células, o plano de equacionamento consiste no seguinte, olha, nós vamos equacionar, por exemplo, 200 milhões. 100 milhões nós vamos equacionar descontando um percentual do benefício dos aposentados por determinado tempo, às vezes vários anos. O resto eu vou cobrar também da Celesc, o mesmo percentual, descontando mensalmente durante vários anos. E aí você recompõe o plano, né, o déficit, e segue adiante. O que aconteceu em relação aos investimentos passados foi isso. Investimentos não deram certo, aí as razões são várias e aí tem questões que estão sendo investigadas por polícia e tal, e como disse, não aconteceu só nas células. Fundos de pensões federais tiveram os mesmos problemas, ou passaram por diversas operações policiais ao longo dos anos, e várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo para entender, né, o que ocorreu, qual foi o contexto todo. Mas, havendo esse déficit, aí há o equacionamento, gera o plano em equilíbrio novamente, a gente segue adiante com o patrimônio conseguindo pagar o benefício. Isso tem um prazo, presidente? Tem. No caso, nós temos 2 planos, né? Um dos planos, ele é definido um prazo lá que tem uma regra específica, então, por exemplo, no nosso plano misto, nós temos equacionamentos que vencem em 2032, tem um outro que vence em 2034, geralmente o prazo é em torno de 14, 15 anos, o equacionamento. Num outro plano transitório que está fechado desde 96, o plano foi fechado em 1996, e nós ainda temos cerca de 1.600 beneficiários dele, entre beneficiários titulares e vários pensionistas que recebem a pensão em razão do falecimento titular. Esse plano, como ele já está fechado, o equacionamento é vitalício. Então, nós estamos descontando um valor e ele não tem um prazo para acabar. O que nós podemos fazer isso aconteceu agora no último ano, nessa gestão das células. Se o plano tem um superávit, a gente consegue devolver e reduzir o equacionamento. Olha. Né? Então, por exemplo, nesse plano específico, nós estávamos com um equacionamento de 20,8%, calculado até 2025. Nós tivemos um superávit no plano, estamos reduzindo de quase 21 ali, como eu falei, para 18. E se o plano continuar apresentando superávites, a gente vai conseguindo reduzir o equacionamento. Presidente, o credenciamento odontológico e clínica médicas, como é que ela funciona? O credenciamento geral, né, clínica médica, odontológica... Tem muitos médicos nos ouvindo, muitas clínicas nos vendo nesse momento. Nós temos, da mesma forma, no site da Celos, tem uma página lá que conta como funciona o credenciamento e tem um e-mail lá que é credenciamentocelos@celos.com.br, que qualquer clínica médica, odontológica ou profissionais da saúde, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, podem enviar questionamentos, aí vai vir com a documentação que a gente precisa para o credenciamento. Hoje, a Celos, a gente tem mais de 900 prestadores de serviços credenciados no estado todo, credenciados diretamente com a Celos, ou seja, a pessoa chega com a carteirinha e qual é o teu plano de saúde? É Celos. Isso. E é atendido pela Celos. E além da nossa rede própria, nós temos também toda a rede indireta através da Unimed. Então, mesmo que um estabelecimento não esteja entre esses 900, mas ele é atendido ou é conveniado com a Unimed,
o beneficiário da Celos pode ser atendido apresentando a sua carteirinha. Que legal. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco. Passa rápido, né? O nosso terceiro bloco aqui conversando com o presidente da Celos, né? Ivécio Felisbino Filho. Muito esclarecedor, muitos assuntos aqui a gente já tratou, né? Nesses três primeiros blocos, né? Então é interessante para todo mundo. Até para você também que está nos ouvindo. Já pensou que R$50 você começa a ter um plano previdenciário pela Celos? Entra lá no site da Celos. Acho que toda a informação está lá, né? Toda a informação site está lá. da Celos.com.br. Isso aí. Celos.com.br. Eu já disse que eu vou receber o meu no final, você não acredita, né? Com esse merchan todo aqui pelo nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Lembrando que o nosso programa sempre vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas. Voltamos em seguidinha com o nosso quarto e último bloco, aqui conversando hoje com o presidente da Celos, né? Digamos assim, da Celos, da Celesc, Celesc tudo se mistura, se todo mundo se conecta ao mesmo tempo. Voltamos já em seguidinha. Fica aí. Está no ar o nosso Linha de Fogo, o nosso quarto e último bloco, aqui conversando com o presidente, né, da Celos, que eu tenho a honra de receber aqui, Ivécio Felisbino Filho, né? O Ivécio é da Jaguaruna, hein? Nascido na Jaguaruna, hein? É verdade. Eu nasci em Tubarão. Tubarão. Eu sou tubaronense de cidade, mas fui criado na Jaguaruna toda a minha vida. Querida Arroio Corrente, só falta dizer isso. Mas tá bom. Ô, presidente, eu não vou dar o nome do meu dentista, não vai descobrir lá, é fácil saber. Tem muito gordo na Celesc. Antes de falar do meu dentista, tem muito gordo na Celesc, não é o meu caso, que está perguntando se a Celos vai repor o remédio Monjaro. Como é que a Celos está vendo toda essa febre que é para o tratamento de diabético, né? E depois aproveitar para estética e tudo mais. Vocês têm discutido essa questão assim, presidente? Sim. Tudo que é relevante no setor de saúde pode ter impacto no plano, a gente faz a discussão interna. Sim. E com relação específica a esses medicamentos de emagrecimento, as canetinhas, que estão muito na moda, né, Dura? Alguns medicamentos, eles já estão, digamos assim, no rol, que se forem, para quem tem o plano Celos Saúde, que é o nosso plano mais completo, e tem a possibilidade de reembolso de medicamentos laudados, que são medicamentos de uso contínuo, se você tem, por exemplo, diabetes, e há uma condição específica que seu médico recomende, por exemplo, o uso do Ozempic, o beneficiário pode apresentar o laudo de uso contínuo, por causa da diabetes, a doença, e eventualmente ter o reembolso de 50%. Isso está previsto num dos planos. Então, tem alguns medicamentos desses que já tem a previsão. Nem todos, porque, na verdade, nesse mercado agora a gente tem uma novidade a cada dia, tem agora até uma versão brasileira que dá para sair, mas a gente vem continuamente vendo o que está saindo no mercado e vendo como pode adaptar. Agora, a minha pergunta não tem nada a ver comigo, simplesmente a mera semelhança, a mera coincidência, né? Não tem nada a ver comigo, mas eu me interessei pela resposta. Muito. Outra que me perguntaram, né? Agora uma coisa mais pessoal, mais nossa aqui. Disseram para mim, eu fui no meu dentista, eu quero fazer implantes, tal. Ele disse, só pode fazer 8. Mas eu tenho 32, como é que eu faço? Aí ele disse, não, a Celos não paga, tem um lado da linha de fogo aqui. Aí eu pergunto, como que ele só paga 8? Se a boca tem 32 dentes. Se eu tenho 32 dentes. Como é que funciona isso, presidente? Essa é uma pergunta interessante, que ela acaba abrangendo a questão de cobertura. Uma pergunta semelhante seria assim, por que o plano de saúde da Celos não cobre o deslocamento de emergência de helicóptero? Também. Vamos dizer assim. Sim. Então, por quê? Obviamente, o plano ele tem uma cobertura. A parte, por exemplo, de implantes que tem na nossa cobertura odontológica, ela é extra-rol, né? Não está previsto em rol da ANS. Eu não tenho o histórico dos 8. Por que são 8, não são 6 ou não são 10, né, Dura? Mas, provavelmente, se chegou numa média, mais ou menos, que as pessoas colocavam de implantes no passado, e no que teria condição de absorver de custo no plano. A 8 está num custo em que o custo-benefício para o plano, ele está valendo, ficou 8. Podemos ampliar para 32? Podemos. Isso vai ter um custo, né? Podemos, é jeito de dizer, né? Mas assim, poderíamos ampliar? Poderíamos, mas isso tem um custo para o plano. Quantos dentes as pessoas vão passar a trocar a partir de agora? Quanto isso vai elevar de custo para o plano anual?
a gente faz um estudo, né, se fosse o caso, aí isso tem um aumento de custo ali na parte odontológica, por exemplo, de 50%. Esse custo acaba sendo reajustado no plano de saúde. No fim, o plano de saúde ele é basicamente uma cobertura atuarial dos procedimentos que as pessoas utilizam no dia a dia. Então, assim, a questão de ser 8, não ser 10, não ser 15, não ser 32, é tudo pelo valor que hoje é pago pelo plano. O custo atuarial do plano hoje cobre os 8 que foi previsto. Se a gente aumentar para 32, ou daqui a pouco não, daqui a pouco o cara está botando implante, trocando o implante que colocou. Então não quer mais 32, não queremos 50. Você não tem, né? A questão é essa, dá para fazer a conta, mas isso tudo acaba refletindo no preço do valor do plano de saúde para todo mundo. Agora, outro questionamento de interesse pessoal. O que mais preocupa hoje a direção da Celos para os próximos 10 anos? O país está sempre em transformação econômica, demográfica, enfim. Como é que, se existe risco ou não, quais são os planos, o que ela pensa para daqui a 10 anos? Qual é o planejamento da Celos? Hoje, na parte da Previdência, a gente tem os investimentos, digamos assim, alocados em ativos que têm segurança, né, de forma mais robusta, boa parte está em renda fixa, mas a questão macroeconômica ela sempre preocupa, né? Então, para os próximos anos, qualquer problema macroeconômico que o Brasil enfrente, isso pode ter reflexo na rentabilidade dos planos. Então, isso é uma preocupação geral. E com relação aos planos de saúde, a gente sempre vê a principal preocupação como aquela que a gente já citou aqui. Novos procedimentos, tecnologias estão surgindo todos os dias e a ANS tem sido, de certa forma, generosa, incluindo diversos procedimentos no rol ano a ano. A depender de como se dá o nível de utilização, as pessoas vão utilizar esses procedimentos novos, e isso vai ter reflexo nos custos do plano de saúde. E se o plano de saúde chega num ponto em que ele começa a custar demais, ele começa a ser expulsório para algumas pessoas, que não têm mais condição de pagar o plano. E aí a própria sustentabilidade e solvência do plano vira uma preocupação. Por enquanto, a gente tem conseguido administrar isso, inclusive o reajuste dos planos principais da Celos para 2026, nós conseguimos aplicar somente o IPCA, então vai ser somente 4,14, apesar da escalada do IPCA médico nos últimos anos, mas é um trabalho que a gente está sempre cuidando, de maneira a entregar o melhor para o nosso participante sem onerar tanto. E sempre o STF, sempre dando umas dicas ali de aumento e tudo mais, dos planos de saúde, né? Isso preocupa. Agora, como responder, presidente, às críticas de quem desconfia do fundo de pensão? Assim, eu acho que o fundo de pensão, em razão do histórico que teve no Brasil, principalmente os problemas ali a partir de 2004, que foram aparecendo depois de 2011, 2012, sempre gera uma desconfiança. E agora, recentemente, a gente teve outras notícias que preocuparam de novo. A história que está muito em voga, por exemplo, Banco Master, Planner, REAG, Will Bank, que alguns fundos de pensão, principalmente municipais, investiram e estão tendo prejuízos contabilizados. Então, a preocupação com o fundo de pensão ela vai acabar sempre existindo porque tem esse tipo de notícia na mídia. Como os fundos de pensão ligados à Previc já tiveram esses problemas antigamente, a governança evoluiu muito de 2017 para cá. Então, por exemplo, todas essas notícias de Banco Master e esses outros bancos que tiveram problema agora no último ano, nada disso afetou os investimentos das Celos. E, em geral, nada disso afetou entidades de previdência semelhantes às Celos. Afetou algumas entidades de previdência que são ligadas aos municípios, ao pessoal estatutário, que não segue, eventualmente, as mesmas regras do nosso setor. Mas a governança, a parte de controles, a parte de compliance, ela evoluiu muito de 2017 para cá. Então, há uma certa segurança, uma certa robustez de governança que tenha dado segurança para o nosso participante. Falando em evolução, em 2025, né, o ano passado, a Celos inaugurou sua clínica de atendimento primário em saúde, né, em Florianópolis. Agora, com 6 consultórios. O que significa isso para nós que somos do interior? Bom, a atenção primária em saúde, ela é um modelo que vários operadores estão tentando seguir. Então, a Celos fez um projeto piloto, vamos dizer assim, em 2023, a gente montou um consultório, tinha uma médica, e o objetivo da atenção primária é o seguinte, em vez do Dura, por exemplo, nosso beneficiário, e em 4, 5 especialistas, às vezes procurando a resolução de um problema, você tem um médico da família que lhe atende, de maneira geral, e lhe encaminha para o especialista somente em caso de necessidade. E a gente observou, começou a fidelizar alguns participantes lá, alguns beneficiários, e observou que isso traz, inclusive, uma redução de custo para o plano. Porque a pessoa deixa de fazer procedimentos desnecessários, muitas vezes. Exames em duplicidade, coisa que não precisa. É um modelo que tem sido seguido por várias operadoras.
funcionou mesmo com uma médica. Então, nós fizemos uma reforma na clínica, uma ampliação. Em 2025, aí ampliamos para 6 consultórios. Agora nós temos 3 médicos da família, psicólogos e nutricionistas. E com uma vantagem para quem faz a consulta lá. Nesses casos, o beneficiário das células não tem a coparticipação da consulta. Então, a consulta não é cobrada. E você tem um acompanhamento por um médico que é seu. Eu, por exemplo, sou beneficiário da clínica lá, eu tenho a doutora Beatriz, que é minha médica. Se eu tento marcar uma consulta na clínica, é ela que vai me atender, porque ela tem todo o meu histórico e ela que me encaminha para os especialistas que vão me atender. O nosso pessoal do interior pode ser atendido pela clínica? Pode, porque nós também fazemos teleconsulta. Então, se o nosso beneficiário, o Haroldo, quiser marcar uma consulta lá com a médica, procura a clínica, eles vão designar um dos 3 médicos para ser um médico que vai te acompanhar, e aí você faz a consulta com ele, indo lá ou fazendo teleconsulta. Qual é a próxima fase? Ampliar o modelo para o resto do estado. E aí nós temos aí ideias, né? Colocar clínicas em todos os locais, principalmente em Regional da Celeste, que Tubarão é uma delas que está também no... Essa é a Celos. Presidente, qual a mensagem que você deixa para os trabalhadores que ainda pensam na aposentadoria, para aqueles que já participam, né, das Celos como eu? O senhor tem 1 minuto. Rapidamente. A questão da Previdência, eu acho que eu já dei o destaque aqui, conforme a gente foi conversando, né, Dura? Por exemplo, eu fazendo essa percorrida de prestação, me deparei em alguns locais com celesquianos que já estavam na empresa há 3, 4, 5 anos e não tinham aderido ao plano de Previdência. Sendo que no caso do plano de Previdência patrocinado, como é o caso da Celeste e outras empresas, a empresa aporta um valor para cada real que você aporta. Começa até a não fazer sentido a pessoa não entrar no negócio desse. E quanto mais quando você é jovem, né? Assim, se você aporta, você está formando uma garantia para o seu futuro, um benefício complementar que vai vir e que vai te dar mais qualidade de vida, né, na aposentadoria. Então é importante essa consciência previdenciária, além de outras vantagens, como eu já disse, questão de imposto de renda. E o plano de saúde é sempre importante, né? Cuidar da saúde hoje em dia, e como tu diz, assim, a gente durante um tempo, às vezes, acaba, quando é mais jovem, é um pouquinho mais negligente, mas depois, no futuro, a gente vê o quanto precisa e é importante ter um bom plano de saúde para ser feito. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi uma honra tê-lo aqui e pelas belíssimas explicações, assim, a todos, interessados da Celesc, principalmente, da Celos, mas também a todos os nossos amigos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Dura, e ficamos à disposição na Celos. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Esperando você, sempre ligadinho aqui na nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima quarta, não esquecendo que o programa vai ao ar às 20 horas desta quarta-feira. Um grande abraço, fique com Deus.